Economia com ela, Juliana Rosa. Citei você 2 vezes hoje no meu comentário de abertura. Juliana Rosa conversando com a gente hoje sobre algo muito importante, que é emprego. Conta, Juliana. Estou em boas bocas do ENEG. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Boa tarde aí para o nosso ouvinte. A gente está tendo números positivos, né, de mercado de trabalho, e hoje o Ministério do Trabalho informou que houve uma geração de empregos com carteira assinada em agosto de quase 280 mil vagas, 278 mil. E é um número que vem em linha aí com a expectativa, que é uma expectativa positiva. A gente já tem quase 2 milhões de empregos com carteira criados entre janeiro e agosto, 1.850.000. E esse mês especificamente agora de agosto, setor de serviços novamente liderando a abertura de vagas. 140 mil vagas, um pouco mais, indústria também contratando, comércio, construção, mas serviço o triplo das contratações. E aí inclui serviços de turismo, bares e restaurantes, entretenimento, salão de beleza. Esse segmento de serviço que, em média, assim, quando você vai olhar esses serviços voltados para as famílias, ainda tem muito prejuízo acumulado durante a pandemia, porque serviço depende muito de circulação de pessoas, de contato físico. Então, é ainda resquício de um segmento que está num processo de recuperação das perdas provocadas pela pandemia. Agora, quando a gente olha salário, tem uma coisa já boa acontecendo, né? Como tinha muita gente, ainda tem um desemprego alto, claro, mas tem muita gente na volta da pandemia, quando teve aquele boom de procura, todo mundo aceitava a renda que era possível, oferecido. Então, teve muita redução média de salários, muita gente que conseguiu, mas ganhando pouco, abaixo do que ganhava antes da pandemia. E também esse segmento de serviço é um segmento que tem um salário médio menor do que a indústria, por exemplo. Então, ele acaba puxando o salário médio do país para baixo. E quando a gente vê que dentro de serviço também muita vaga criada para segmentos que eles chamam aqui no levantamento de atividades administrativas, serviços prestados a escritórios, edifícios, e aí tem a ver com atividades agora presenciais de trabalho, né? Então, tem muita contratação de serviços de recepção, de segurança, de limpeza. Muita gente que trabalhava em casa voltou, tem muita gente em esquema híbrido, né? Um pouco em casa, um pouco no escritório, mas a volta do trabalho presencial movimentando esses tipos de trabalho também administrativos. O ENEG, a expectativa agora é que a gente ainda tem aqui, conversando agora com os economistas, a gente ainda tenha uma melhora de mercado de trabalho, de renda também, embora uma renda que ainda, né, esteja se recuperando, mas bem abaixo da pandemia, né, uma renda que não dá conta do tamanho da inflação que a gente teve aí acumulada nos últimos meses no Brasil, mas a tendência agora é que a gente vá, principalmente no 4º trimestre, os analistas dizem que vai ficar um pouco mais claro, uma geração mais lenta de oportunidades de trabalho, acompanhando uma expectativa que é de desaceleração do crescimento da economia brasileira também. Então, a gente entra em 2023 num processo esperado de mercado de trabalho ainda em processo de recuperação, assim como a economia, mas um ritmo de crescimento mais lento do que a gente viu ao longo desse ano, que foi realmente surpreendente, a recuperação bem mais rápida do que o previsto, com a economia expectativa de crescimento de 3% esse ano, que ninguém imaginaria um crescimento tão forte e tão rápido aí, o ENEG. E como a gente falava na abertura, dado que já saiu, quer dizer, o Brasil deve crescer esse ano mais do que a China, que é uma coisa impressionante. Até o ministro Paulo Guedes fica repetindo isso, mas é verdade, né? É um dado objetivo, porque se a gente estivesse crescendo metade da China, a gente estaria destacando também. É importante um crescimento até superior ao da China. Agora, deixa eu te perguntar, tem uma palavrinha, a gente sempre fala dessa palavrinha, que é a palavrinha produtividade. Se o Brasil conseguir ter ganhos de produtividade, ou seja, conseguir produzir mais com o mesmo tanto de energia, de gente, de mão de obra, de tal,
a gente consegue combater a inflação. Tem algum sinal, alguma discussão? Você está sentindo alguma mudança de expectativa em relação à produtividade da economia brasileira? Esse ponto é muito importante que você está colocando, né? Porque tem muito economês aqui dentro de um documento que o Banco Central divulgou hoje, que é aquele relatório trimestral de inflação, onde ele fala muito de um negócio chamado hiato, que é a distância entre a capacidade que a economia tem de produzir e oferecer, porque isso vai acarretar mais inflação ou menos inflação, que é o que você falou. Se a gente tem uma pessoa produzindo mais, você tem uma pressão inflacionária menor. E o Banco Central tem apontado aqui nas análises que tem aqui uma atenção especial a essa produtividade que é baixa, de capacidade de produção, capacidade de mão de obra. Então, tá aí, né, o Eneg, de novo, assim, por vários dados técnicos que a gente olha, a gente vê que tem uma necessidade urgente dessas reformas estruturantes que a gente tem conversado tanto para que com menos a gente possa produzir mais, crescer mais, gerando menos inflação, né? Exatamente. Juliana Rosa, Economia. Te vejo hoje à noite, Juliana? Vou passar lá se tiver salgadinho. Mas que coisa, agora já é descarado, você viu, Débora? Agora já é o total descaramento. Né? Não tem mais, assim, no começo, relação nova, né? Ainda sugeria que era saudade. Agora eu quero saber se tem salgadinho. Juliana Rosa. É um abuso, né? É um abuso. Adorei. Te vejo então, talvez hoje à noite, vamos ver, ou amanhã, aqui no Band News no meio do dia. Valeu, beijão pra você. Valeu, beijão pra vocês.